Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à 7ª aula da disciplina de Tecnologias Educacionais do curso de pós-graduação em Gestão e Educação à Distância. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, loiro, estou trajando uma calça jeans, sapatos pretos e uma camisa social listrada nos tons de roxo. É o meu sinal para a comunidade surda, Rafael, e estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca ao fundo, com detalhes em verdes e um letreiro dizendo EAD Mudando Realidades. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje, dando continuidade ao assunto da aula anterior, que era sobre ambientes virtuais de aprendizagem, hoje vamos conhecer o Moodle, aprender a utilizar essa ferramenta, esse ambiente virtual de aprendizagem. Para isso, será disponibilizado para vocês o endereço para vocês poderem pôr em prática esse teste. Então, seguindo a lógica de aprender fazendo, foi disponibilizado o ambiente Moodle de teste. Para usá-los, acesse http://rafaelnink.com/moodle com os seguintes dados. Obviamente que agora esses dados estão anonimizados, mas lá no ambiente virtual de aprendizagem, o PDF, a apresentação vai estar com os dados que vocês utilizarão para acesso à disciplina, a essa disciplina de teste. Esse ambiente é de teste e será compartilhado com toda a turma. Então vai ter diversos cursos e vocês podem interagir de forma conjunta ou não nesse ambiente. Logo, sinta-se à vontade para bagunçar. A ideia é testar a ferramenta. Então testem, por exemplo, como criar um fórum, criar uma questão, como postar um material para a disciplina dentro desse ambiente de teste. Então lembre-se que, surgindo qualquer dúvida, não hesite em procurar ajuda, ok? Então vamos para o nosso ambiente de teste. Esse é o nosso ambiente de teste. Eu já fiz o login para o ambiente. Então o ambiente é muito parecido com o ambiente virtual de aprendizagem do Zona Norte, apenas o layout diferente. E eu estou dentro do curso de teste. Então, provavelmente, vocês já estão familiarizados com essa estrutura, que é a estrutura de tópicos. Um tópico geral, onde é descrito a disciplina em si, e demais tópicos que seriam as unidades, ou as aulas presenciais, ou aulas à distância, como queiram utilizar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Como eu sou o gestor do ambiente, tem algumas funções específicas, como a administração do site, configurações, etc. Mas para você, como professor, o que vai interessar é, no canto superior direito, o modo de edição. Você vai ativar ou desativar esse modo de edição na hora da produção de conteúdos, na hora de elaborar o ambiente. Então observe que assim que eu alterei para o modo de edição, aparecem as opções para editar os conteúdos, ou adicionar um bloco, ou adicionar uma atividade ou recurso, ok? Então vamos preparar a nossa primeira aula. Então no tópico 1, eu vou mudar esse nome, eu não quero o tópico 1. Eu quero ambiente virtual de aprendizagem. Então observe que bastou eu clicar no lápis, ele já abriu um campo para a gente editar esse conteúdo. Eu vou digitar aqui, ambientes virtuais de aprendizagens, famoso AVA. Quando eu dou Enter, ele observa que ele já vai trocar, em vez de tópico 1, agora já tem o tópico da nossa disciplina. Então vamos disponibilizar um link ou um conteúdo. Como que eu faço para fazer essa disponibilização para os alunos? Então quando eu clico em adicionar recurso ou atividade, ele vai dar aquelas opções que eu comentei com vocês, que o Moodle organiza entre atividades e recursos. Então, como eu estou começando o assunto, eu quero disponibilizar um arquivo para eles, eu quero disponibilizar a apresentação da aula. Então, qual ferramenta que eu vou fazer isso? Arquivo. Quando eu clico em arquivo, ele aparece as informações que eu preciso preencher sobre o arquivo. Então, qual que é o nome do arquivo? Eu vou digitar o nome do arquivo para slide.
que é o slide que eu utilizei na aula. Faço uma descrição e aí observe que não tem esse ícone de um ponto de exclamação, então significa que não é obrigatório uma descrição. Abaixo vem as opções para você fazer a inserção dos arquivos. Então eu vou clicar em cima, ele já vai perguntar, olha, que arquivo que você tem? Você já tem um arquivo? Vai enviar um arquivo? Então eu vou marcar a opção enviar um arquivo. E ele vai permitir selecionar esse arquivo e eu vou colocar aqui a aula 5 e vou enviar o arquivo. Pronto. Enviado o arquivo, eu posso alterar algumas configurações. Por exemplo, se eu quero fazer restrição, se eu quero atrelar alguma condição de conclusão e etc. Se não, eu vou salvar e vou voltar ao curso. Então observe, a minha aula dentro do ambiente virtual de aprendizagem já tem um arquivo. Mas e se eu quisesse inserir um link apontando para um site? Mesma forma, eu clico em adicionar recurso, vou lá na aba recurso e URL. O URL é o link. Então digamos que eu queira, olha, depois de você ler esse slide, leia um artigo e eu quero colocar o link do meu artigo. Então eu vou, primeiro, digitar o nome que vai ficar visível. Vou colocar aqui, artigo científico e o endereço. Digamos que eu saiba o endereço, eu já tenha copiado o endereço, e esse endereço vai ser o site do IFRO, ifro.edu.br. Caso eu queira, eu posso adicionar a descrição, se não, eu posso fazer alguns controles de como que será, se eu quero, por exemplo, que ele vai abrir em outra página, por exemplo, abrir em janela pop-up, vai permanecer com a página do AVA aberto e abre em outra página, e na sequência eu vou salvar e voltar para o curso. Então a minha aula já tem um arquivo de referência e um artigo externo ao ambiente, tá? E agora, outro recurso interessante que a gente pode fazer é a página. Você quer adicionar um texto que você elaborou dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então vou digitar aqui, ó, página. Aí você vai dar um nome para o teu recurso. Uma descrição que não é obrigatório e na sequência você vai digitar todo o texto. Se você já tiver com ele no Word, copia e cola. Pode inserir imagem, inserir vídeo, mas você vai produzir uma página HTML, mas sem ter que conhecer os recursos HTML. Então você vai digitar o título, digitar os conteúdos e as demais informações que você queira. Feito isso, você pode usar as barras de formatações, por exemplo, para alterar a fonte, por exemplo, deixar título, colocar em negrito, itálico, a questão de listas numeradas, alinhamento, etc. Digitado tudo, eu vou salvar e voltar. Pronto. Então, nosso ambiente já tem 3 recursos para aquela aula sobre ambiente virtual de aprendizagem. Já o último recurso que eu até comentei com vocês durante a aula anterior foi o de rótulo. O rótulo, ele permite você escrever algo que já vai ficar visível lá na página do aluno. O aluno não vai precisar abrir o rótulo já está visível. Então o que eu faria? Você digita o texto que você quer, por exemplo, teste de rótulo. Ou ainda você pode ir lá copiar um link do YouTube e colar o vídeo, e aí o vídeo vai aparecer já na página, sem ter que ele abrir a página específica. Já vai aparecer na página inicial. Como que a gente pode fazer isso? Usando aquela função incorporar. Posterior, salvar e voltar ao curso. Pronto. Olha só, do jeito que eu digitei, teste de rótulo, inclusive sem um espaço, já apareceu aqui no ambiente. Ele não precisa abrir. Então, todo o texto que eu fizesse, que eu digitasse ali dentro, ia ficar visível aqui. É interessante quando a gente quer, por exemplo, colocar um cabeçalho ou um texto informativo antes de um recurso. Certo? Além disso, esses blocos eu posso arrastar caso eu queira. Eu posso alterar a ordem. Eu digitei o rótulo depois da página, mas tinha que vir antes da página. Ou você pode mover, ele ainda tem algumas outras opções. Por exemplo, mover. E aí eu posso dizer, olha, eu quero antes
ou depois do artigo, por exemplo. Pronto, eu já troquei a ordem que irá apresentar. Eu posso, além disso, ó, não, ele vai estar oculto para os estudantes. Eu estou alterando, eu não quero ainda que fique visível. Vai aparecer para eu, que sou o autor, mas não aparece para o estudante. Então você pode digitar todos os conteúdos e ir liberando aos poucos naquela aula, certo? Agora, digamos que já disponibilizei todo o conteúdo que precisa. O que a gente vai fazer agora? Propor uma avaliação. Já tem todo o material base, eu vou criar um fórum de discussão. Qual que é o objetivo do fórum de discussão? A partir de uma temática central, ouvir as opiniões dos alunos. E se for um tema que possa gerar discussões, é mais interessante. Você não vai, por exemplo, lá no fórum de discussão perguntar quem descobriu o Brasil. Todo mundo vai digitar a mesma resposta. Então não tem objetivo de discussão. Então uma pergunta voltada para o fórum tem que ser uma temática que vai gerar essa discussão, que vai gerar comentários acerca da temática proposta. Então como que a gente faz isso? Novamente, adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou em atividades e eu posso escolher qualquer uma dessas atividades. Nesse caso, eu escolhi a opção fórum. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou propor o fórum. Ah, o fórum vai ser sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu vou colocar aqui fórum AVA. Faço uma descrição, que não é obrigatório, mas aí você pode acrescentar, nesse caso, se já for direto para um único tópico, eu preciso acrescentar a pergunta. Então, ó, discorra sobre as vantagens de uso de um ambiente virtual de aprendizagem na EAD. Pronto. Já fiz o meu texto e eu vou escolher o tipo de fórum. Quais são as opções de tipos de fórum? Cada usuário inicia apenas um novo tópico, um fórum geral, fórum de perguntas e respostas, ou no meu caso eu quero uma única discussão. Os alunos não vão criar tópicos, eles vão responder um tópico central. Se fosse um fórum com objetivo de dúvidas, eu poderia simplesmente marcar a opção fórum geral, que o fórum geral permite que, além de responder o fórum de outros, eles possam criar os seus próprios fóruns. Então, está com dúvida, ele vai criar um fórum de dúvida, uma temática de fórum de dúvida, um tópico, para cada aluno. Cada aluno pode criar o seu ou mais de um tópico. Então, eu marquei uma única discussão porque eu quero que discutam sobre esse tema. E a proposta já está feita. Na sequência, eu posso configurar como que vai ser a disponibilidade, se vai ter restrição ao número de postagens. Na avaliação, como será a avaliação? Por exemplo, aqui está marcado que não tem nenhuma avaliação. Mas eu podia dizer que, olha, vai ter avaliação sim, e a nota vale 100. E ainda vai estar dentro de uma tabela de notas, de uma categorização de notas. Então, nesse caso, ó, vou deixar o fórum valendo 100 pontos e vou salvar e voltar para o curso. Pronto, eu já tenho lá no meu tópico o material e tenho também a avaliação, que vai ser esse fórum. Então, quando o aluno clica, o que ele vai ver? Ele já vai ver, olha, a pergunta e ele pode interagir com essa pergunta, ele pode responder. Obviamente, a opção de editar só vai estar para o professor. Ou ainda, se ele postar, ele tem um tempo para poder editar a postagem dele. Mas a postagem de outros, ele não consegue fazer edição, apareceu somente porque eu tenho a permissão de professor. Certo? Mas vamos lá. Já inseri então um fórum. Que outra atividade eu poderia fazer para essa disciplina? Eu poderia criar um questionário ou uma tarefa. Então vamos lá em atividades e vamos utilizar a opção questionário. Cliquei no questionário, fazer a mesma coisa. E aí essa estrutura é muito parecida, já que o Moodle é modular. Primeiro eu vou inserir o dado daquela atividade. Então aqui vai ser uma prova. Vou fazer a descrição, duração de quando até quando vai a prova e que nota vai estar valendo. Se vai estar valendo nota ou não.
se ele pode ter mais de uma tentativa ou não. Digamos que eu vou deixar 2 tentativas para ele responder. Feito isso, eu vou salvar e mostrar. Aí você deve estar perguntando, mas professor, você não adicionou nenhuma questão ainda. Então, primeiro você cria a prova com as configurações da prova, depois você pode adicionar as questões. Isso é feito porque é possível no Moodle criar um banco de questões e depois você reutilizar essas questões. Então, primeiro cria a prova, depois cria as questões importando. Ou se você pode criar as questões, mesmo que a prova não esteja criada, usando o banco de questões, certo? Então, eu vou criar aqui uma questão, vou adicionar uma questão. Pronto. Eu vou dizer quanto que vale a prova e vou adicionar uma questão. Onde que eu faço isso? Aqui, ó, adicionar questões, uma questão ou do banco de dados, do banco de questões, ou uma questão do zero. Então, vou escolher uma questão do zero e eu tenho diversos tipos de questões. Por exemplo, questão de múltipla escolha ou ainda uma questão dissertativa. Eu vou marcar a questão dissertativa, é uma questão aberta e vou vir adicionar. Ou eu poderia escolher múltipla escolha, adicionar. E aí, na sequência, é que vai dar a opção para você, de fato, digitar a questão. Então, primeiro escolhe o tipo da questão. Então, como é uma questão aberta, vai ter pergunta, não vai ter alternativa. Então, você vai criar primeiro o nome da questão, já que você vai poder reutilizá-la. Então, é interessante colocar uma questão próxima, um nome próximo da temática para você poder, de fato, saber qual que você vai reutilizar depois. Facilitar a busca. Então, vou colocar aqui questão 1 e o texto da questão. Então, vou perguntar aqui, ó, quem descobriu o Brasil? Pronto. É uma questão aberta, então não há opções. Faço as configurações, inclusive de feedback, se eu quero dar algum feedback específico, e eu posso vir em salvar mudanças. Feito isso, a minha prova já tem uma questão. E eu posso adicionando outras questões, clicando na opção adicionar, ok? Mas já feito uma questão, vamos voltar lá para a prova para verificar como que apareceria a prova. Estou na prova, visualizar a questão e já apareceu para eu digitar a resposta. Então a prova já está visível e já poderia ser respondida, ok? E mais uma atividade seria, por exemplo, o envio da tarefa. Então eu vou em atividades, tarefa, e eu vou criar a tarefa. Então agora eu quero que eles me enviem uma resenha. Então eu vou digitar resenha e vou descrever como que vai ser essa atividade. Olha, a descrição da atividade. Envie uma resenha sobre o livro tal. Faz as informações, quando que vai estar disponível, valores de avaliação e etc. Eu posso salvar e voltar para o curso. Pronto. A minha prova, meu ambiente virtual de aprendizagem já tem 3 recursos criados e 3 atividades. Obviamente, o Moodle ele tem outras atividades e outros recursos que podem ser inseridos. Mas a ideia é pincelar os principais recursos e deixar agora a criatividade de vocês fluir lá no ambiente de teste. Qualquer dúvida, consulte as referências, entre em contato com os tutores e com o professor. E não hesite também de consultar lá a biblioteca virtual, porque lá tem mais referências que podem colaborar com a dúvida de vocês, ok? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.